Boa tarde, Aline Midley. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas Etc. Thaís, uma alegria estar aqui, acompanho o seu trabalho de perto e estou muito contente com essa troca sobre jornalismo. Acho que isso fortalece a gente, acredito muito nisso. A mistura está no jeito de falar e nas origens familiares de Aline Midley, apresentadora do Jornal das 10 da Globo News. Nascida no Maranhão, ela morou por mais de 30 anos em São Paulo. Rodeada por influências nordestinas de sua mãe e da herança libanesa do pai. Criada em um ambiente de classe média alta, o pai é engenheiro e a mãe dona de casa. Ela diz que, embora nunca tenha conhecido a miséria, as questões sociais sempre estiveram no seu foco. Como uma das poucas jornalistas negras à frente de um telejornal, ela diz que não se sente cobrada para tratar de pautas de gênero e raça, embora diga reconhecer a responsabilidade que carrega. Defensora de um jornalismo mais próximo das pessoas, a colunista do G1 e da revista Vogue conta aos jornalistas e etc. como faz isso na prática e o que aprendeu durante a pandemia. Aline Midley é âncora do Jornal das 10, para quem não sabe, da Globo News. Ela também é colunista do G1 e também escreve para a revista Vogue. Ela é agora também apresentadora do Jornal Nacional. Uma vez por mês, a Aline estará na bancada do Jornal Nacional, naquele esquema de rodízio. Aline Midley, pronunciei certinho seu sobrenome, é um sobrenome de origem libanesa, né? De onde que vem isso? Quem é libanês? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, da parte de quem? De pai, Thaís, eu sou a típica mistura brasileira, meus pais são nordestinos, minha mãe é pernambucana, meu pai é baiano, e a família do meu pai migrou do Líbano no começo do século passado, uma migração bem densa que aconteceu na região do sul da Bahia, ali a região de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, e meu avô libanês foi para lá e meu pai nasceu já no sul da Bahia. Então, o Midley veio da parte paterna do meu avô paterno, e o Midley é o sobrenome que vem acompanhando meu pai, a minha geração, e acho que é dos meus filhos também. E aí, na Bahia, meu avô cruzou com uma baiana maravilhosa, e aí eles ficaram juntos, e aí a família foi se misturando, parte de mãe também a mesma coisa, muita mistura, muitas raças, muitas histórias, muita cultura junto, resultando aqui nessa pessoa. Mas essa pessoa não nasceu na Bahia, essa pessoa nasceu em São Luís do Maranhão, não foi? São Luís do Maranhão, nasci no Nordeste, eu sempre falo que assim, eu sou paulistana de formação, porque eu fui para São Paulo muito nova, eu era bebezinha ainda, nasci no Maranhão por um acaso, meu pai era engenheiro em começo de carreira, e aí a empresa mandava ele para vários lugares, e eu nasci num desses lugares, meu irmão nasceu num lugar, minha irmã nasceu em outro, e assim, cada um de nós viveu um início de infância diferente, até a gente vir para São Paulo, e a gente nunca mais saiu, quer dizer, agora eu estou morando no Rio, mas faz 1 ano e meio, a minha vida inteira, por 37 anos, eu morei em São Paulo, mas a minha raiz ela é nordestina, ainda que não seja no Maranhão, todo o meu espírito é forjado nesse lugar da cultura nordestina. Por que você falou que você tem dois irmãos, né? Vocês são em três. Por que você falou Isso. que cada um teve uma infância diferente? Porque cada um nasceu num lugar, seu pai era É engenheiro de uma, obras. Isso, uma infância de partida que eu falo, né? A nossa vida foi praticamente toda moldada em São Paulo, mas como eu sou a caçula, meu irmão nasceu numa cidade, minha irmã nasceu em outra, eu nasci em outra. Então a gente teve um início de infância em lugares diferentes do Brasil. E Entendi. aí quando viemos para São Paulo, meus irmãos já eram um pouco mais velhos do que eu ainda era bem pequenininha, e São Paulo foi a cidade que de fato nos abraçou como vida, né? Como destino final. Mas o início da infância de cada um foi num lugar diferente, mas muito sempre rodeado da cultura nordestina, porque meus pais são nordestinos reais, assim, em relação aos vínculos que eles mantêm, né, com esse lugar, com as nossas famílias que estão lá ainda, fomos os únicos que saímos das suas regiões de origem para São Paulo, então o vínculo está muito forte ainda até hoje, na maneira de falar, nos hábitos alimentares, na maneira de se relacionar. Então, assim, São Paulo é a nossa cidade de formação, mas a minha base ela é nordestina. Mas meus irmãos, eu acho que têm a mesma percepção que eu, é que São Paulo é a nossa cidade de formação e a nossa história vai lá para cima do mapa do Brasil.
Eu estou vendo vários sotaques aí na sua fala. Às vezes eu ouço São Paulo no R, depois eu já ouço um R mais puxado, mais carioca, você está morando agora no Rio, mas também pode ser uma herança nordestina, né? Você tem um sotaque meio indecifrável por causa disso, talvez? Total. E agora tem um elemento carioca, né? Sabe que às vezes, Thaís, o pessoal que me acompanha há mais tempo e que é mais atento, eles me escrevem falando isso. Aline, teu R agora tá híbrido. Às vezes é um R que sai paulistano, às vezes é um R que sai carioca, e aí eu acho que o sotaque nordestino sempre me acompanhou. Eu falo muito assim aqui em casa, às vezes meu marido, o Rodrigo, ele fala, nossa, eu fui agora para Salvador fazer uma gravação, você está falando que nem eles lá, porque eu uso umas expressões, pai, eu falei para ele esses dias, tá me dando uma gastura essa história, ele gastura, eu falei, é uma gastura, e é uma coisa muito nordestina, né, e às vezes eu falo, oxe, eu falo, poxa, que é isso? Quer dizer, eu nunca morei no Nordeste, mas ouvi minha mãe falar isso a vida inteira. Acho que até os 15 anos eu falava manhinha. Então, assim, mesmo quando eu morava em São Paulo, a vida toda, eu já tinha um pouco essa coisa do nordestino. Eu era uma paulistana meio importada, sabe, assim, do Nordeste. Mas, assim, agora com carioca aí tá tudo meio indefinido agora mesmo. Talvez com o tempo o carioca se sobreponha. Espero que não, porque eu gosto muito dessa ideia de ser um pouco... tudo isso, né? Tudo isso que eu carrego. Tudo isso que eu carrego, a minha história, as minhas escolhas de vida, né? Por onde eu passei, a minha origem. Eu acho isso bonito. Escolhas de vida. Quando foi que você escolheu o jornalismo? Ou foi o jornalismo que te escolheu? Como é que foi essa história? Eu acho que foi um encontro que foi acontecendo aos poucos. Eu não acho que eu tinha certeza absoluta do que eu queria fazer. Eu acho que para todas nós, mulheres principalmente, que vivíamos a pressão, pelo menos eu vivi muito isso, de uma entrega, de conseguir ter uma profissão, de ser independente dos meus pais, de um futuro companheiro. Cresci muito com essa dinâmica em casa dos meus pais falando isso para mim. Então eu tinha muita responsabilidade sobre as minhas escolhas, né? O que eu queria fazer. Ainda que eu soubesse que caso não desse certo uma primeira escolha, uma primeira decisão, meu pai me apoiaria a tentar de novo um outro caminho, mas havia ali uma ideia de que eu tinha que escolher uma profissão que me fizesse feliz e que me sustentasse. Então, eu tinha a pressão, pelo que eu problema. entendi, se é que a gente pode chamar de pressão, era no sentido de você ser independente, não o contrário. De ser independente, de ter uma profissão que conseguisse me abrir caminhos de sustentação financeira e na realização também. E que me desse... Você pensou em outra coisa? Eu pensei em fazer direito, que era um desejo antigo do meu pai, antigo que eu falo assim, de quando eu era criança ele tinha essa ideia. Meu pai um pai muito tradicional no sentido da criação, de achar que os filhos precisam estar bem encaminhados, sabe? Não sei se você viveu isso na sua casa, mas a gente tem que encaminhar bem meus filhos. Meu pai tinha essa ideia de que encaminhar bem era garantir uma profissão que, na visão dele, e de uma cultura da época, eram as profissões mais tradicionais, né? Os médicos, os dentistas, advogados, juízes, engenheiros. Então, meu pai tinha um sonho de ter uma filha que fosse advogada, né? Meu irmão é médico, minha irmã é dentista, e ele tinha esse desejo, porque ele achava que combinava comigo, que eu daria uma ótima juíza. Eu sempre fui muito falante, muito intrometida nos assuntos, sempre gostei de conversar e de discutir, e aí eu até pensei no direito, mas aí eu entendi que o meu lado de comunicação tinha a ver com conhecer pessoas, de estar em lugares, de me conectar com realidades diferentes da minha. Eu entendi que o direito não ia contemplar isso, pelo menos não como eu imaginava. E aí a comunicação veio num caminho natural, assim, já no colegial eu sempre escrevi muito, sempre gostei de ler muito notícia, jornal de papel, é um hábito que eu mantenho até hoje. Eu gosto do cheiro do papel, eu gosto de acordar de manhã e abrir o jornal no sofá. Eu sinto muita falta quando eu não tenho essa opção em casa e no trabalho também. E então eu fui juntando uma coisa com a outra. Quando eu me vi diante da escolha do vestibular, eu pensei, bom, aquela clássica, né, publicidade, jornalismo, para onde eu vou, rádio e TV, e aí eu entendi que a notícia, a contação de história era o meu lance, a história real. E aí o jornalismo acabou sendo a minha única opção, não consegui me imaginar fazendo outra coisa. Já me imaginei sendo diplomata, talvez fazendo uma carreira na diplomacia, mas mais pelo lado do diálogo com outras culturas, mas eu acho que eu faço isso no jornalismo até de um jeito mais interessante, agora me conhecendo com um pouco mais de maturidade. Por falar em jeito, você é apresentadora do Jornal das 10, que é o jornal mais importante da Globo News, e você, nesse trabalho, você acabou como que inaugurando um estilo muito pessoal, que você fala dele
você costuma dizer que você gosta de humanizar a notícia. O que é isso na prática, Aline? Humanizar a notícia. O que você entende por isso na prática? Na prática é você viver a notícia, é você entender de fato o que você está transmitindo, os impactos que aquela informação tem, se distanciar bastante do ego, da vaidade e desse pseudo-glamour que muitas vezes a televisão tem até hoje, de forma muito distorcida, e que os apresentadores às vezes já tiveram na antiga televisão, né, que éramos seres inatingíveis e famosos e com glamour e com uma... Quer dizer, com jornalistas, sim, mas com essa ideia de um lugar diferente, né? De um lugar de privilégio. De fato, o meu lugar é de privilégio porque eu detenho hoje o poder da informação e a responsabilidade de ser uma transmissora dessa informação na Globo News, que me dá essa confiança. Mas eu acho que a gente tem que se aproximar das pessoas. Acho que a televisão tem esse poder de aproximação que nenhuma outra mídia tem. Ainda que a gente esteja vivendo um crescimento estupendo das redes sociais, o que eu acho interessante, importante, que pode aumentar muito a democratização do acesso à informação e da produção de informação, eu acho que a TV chega muito perto, ela te proporciona um contato muito próximo das pessoas que te acompanham. E é um público muito plural, muito diverso ainda, que assiste televisão. E a gente tem esse desafio também de chamar as pessoas mais para perto, mas os mais jovens, inclusive. E por que eu fiz esse preâmbulo? Porque é tudo isso que eu penso quando eu estou transmitindo uma notícia. Seja o aumento da inflação, seja o aumento da fome, seja a chegada ao espaço da primeira tripulação civil. É tudo que eu penso, onde é que isso se situa? Nos interesses do mundo, nos interesses do Brasil, nos desafios que a gente tem. Eu tenho muito uma ideia de que a gente tem que fazer jornalismo sempre pensando no interesse da maioria. Você já se emocionou em algumas vezes, mas eu imagino que isso não queira dizer que o que você está propondo é um jornalismo com uma abordagem, digamos, sentimental. Não é isso, não é? Esse envolvimento emocional com a notícia, talvez, na prática seria, por exemplo, você trabalhou muito intensamente na cobertura da pandemia, e daí a pandemia trouxe, inevitavelmente, notícias de mortes, de óbitos, de doenças, etc. Talvez... quando a gente fala em envolvimento emocional, é tirar a frieza dos números, por exemplo? No caso da pandemia, com certeza. Eu acho que esse é a primeira etapa da humanização do noticiário na pandemia. E acho que muita gente, por ter passado mais tempo em casa, durante principalmente o primeiro ano da pandemia, ficaram mais tempo com a Globo News. A Globo News se tornou uma grande companheira das pessoas, sempre foi, mas mais ainda com home office, principalmente. Acho que foi uma cobertura que desafiou o jornalismo do mundo inteiro. Como é que a gente noticia uma tragédia, se torna porta-voz dessa cronologia trágica, começando por onde ninguém imaginava, uma doença que ninguém conhecia, e como é que a gente comunicava incertezas, quando o jornalismo também busca a certeza, a clareza, a definição das coisas. Então, acho que na cobertura da pandemia, mesmo com tudo que a gente perdeu e está perdendo, com a dureza do que a gente estava noticiando e está noticiando ainda, eu consegui, digamos, solidificar esse estilo que eu já tenho há muitos anos e que vem sendo aprimorado naturalmente, como em qualquer carreira. Você vai se conhecendo ao longo do tempo, as experiências vão te ensinando, vão te amadurecendo, vão te lapidando, e a pandemia foi uma oportunidade profissional, apesar da exigência física, emocional, de conseguir, acho que, enraizar de vez o que eu entendo que seja a melhor forma de comunicar no jornalismo, como apresentadora, que é me envolver com a notícia e me colocar no lugar de conversa com o telespectador. Nem sempre dá, mas esse é um objetivo que eu tento ter em qualquer cobertura, inclusive no J10, na cobertura política, que costuma ser também uma cobertura mais dura, mais sisuda. Como pode ser isso, então, na cobertura política? Por exemplo, para falar de pandemia, é mais simples de entender. Sim. É isso tudo que você acabou de falar. Você está falando de morte, de vida, é mais fácil entender esse não distanciamento, essa não frieza. Mas na política, como é que você pode ter um envolvimento emocional com a notícia falando de política, por exemplo? Política é sobre a gente, a cobertura de Brasília, que é o que a gente faz mais diariamente na Globo News, tudo que está sendo decidido lá tem a ver com a gente, com a nossa vida longe de Brasília. E a forma como a política se construiu no Brasil, até pelo próprio espaço da capital federal, a distância que aquele lugar tem do restante do Brasil, essa desconexão, que as decisões são tomadas no Congresso, no Palácio do Planalto, nos ministérios, o desafio de aproximar o que está sendo decidido lá nos gabinetes com a nossa vida real aqui, porque é disso que se trata, né? Principalmente a democracia representativa. Então, assim, bastidor é importante, claro.
temos o suprassumo da notícia, a apuração, a notícia em primeira mão, ou uma revelação que não está no front oficial, isso tudo é muito importante, mas o que temos a ver com isso como sociedade? Como é que a gente também aproxima as pessoas do que está sendo decidido em Brasília? Como é que a gente mostra que deputado, senador, ministro, presidente estão ali a serviço do Brasil, né? E como é que a gente vai diminuindo o que eu entendo ainda que existe, essa relação um pouco servil da sociedade, do cidadão com o político tradicional, profissional, como é que a gente quebra isso e fala, onde é que a gente tinha que estar agora? Por que o Congresso está discutindo isso? Isso é importante para o Brasil? Não, isso é um interesse político? E o que o Brasil está perdendo com isso? É o que eu desafio muitas pessoas. Enquanto o presidente da Câmara está insistindo para fazer uma PEC que altera a formação do Conselho, do Ministério Público, o que poderia estar sendo pautado para ajudar a gente a pensar caminhos, por exemplo, para achar um auxílio de fato social mais robusto, que tenha orçamento, que garanta um pouco essa travessia ainda difícil no período inflacionário, de crise econômica, de desemprego. Por onde a gente olha, né? Para além do bastidor da notícia, para além da cobertura oficial da política. Então, acho que a política é uma super oportunidade. Eu faço isso como? Pensando em cabeças que sejam mais próximas, que se aproximem das pessoas. Quando eu troco com os comentaristas, eu também me coloco um pouco no lugar do cidadão comum. Sempre reobservo o que eu perguntei, como eu perguntei, para ver se eu perguntei de um jeito que as pessoas entenderam, ou se eu estou fazendo aquele jornalismo para os jornalistas. Eu acho que é uma coisa que eu sempre penso. O jornalismo que eu estou fazendo é para o meu meio, é para a gente mesmo, é para quem está acompanhando a gente. O que eu falei é compreensível, minha mãe entende, né? A minha funcionária de casa entende, os meus colegas entendem, as minhas amigas de infância entendem. Quer dizer, eu acho que eu sempre penso nisso, uma comunicação que pode ser muito sofisticada na informação, nas conexões, mas que pode ser clara, que pode ser próxima e também que pode desmistificar algumas relações que a gente tem, por exemplo, com as decisões políticas de Brasília, que é uma coisa que não que me incomode, mas que eu acho que a gente ainda tem que fazer melhor na televisão, que é juntar mais e trazer as pessoas para perto, e acho que isso também pode ajudar a gente a ter eleições melhores, escolhas melhores, ter um cidadão mais ativo politicamente nos seus espaços. Eu acho que tudo isso, eu, assim, humildemente, penso nisso tudo quando eu estou comunicando, quando eu estou fazendo jornalismo, porque eu acredito que ali eu posso ter algum papel para colaborar nesse processo. Ainda sobre política, mas voltada para você. Você já disse ter consciência de que, por ser negra, sua presença na TV também é política. Também é política. E daí, eu sei que isso é uma coisa que te orgulha, e eu sei também que você, desde o início da sua carreira, sempre se interessou por temas envolvendo gênero, minorias, não é? Inclusão, esse tipo de coisa. Mesmo assim, com esse perfil todo, eu pergunto, Aline, se você algum dia ou alguma vez já se sentiu cobrada por falar ou por tratar especificamente desses temas por ser negra e por ser mulher? Jamais, no meu ambiente de trabalho, jamais, pelo contrário, ali é um ambiente, é um espaço de estímulo e de debate constante em relação a isso. A minha presença é política porque há poucas como eu em espaços como o que eu atuo, então, naturalmente, eu ainda sou uma representante de um grupo, de um tipo de mulher, de um tipo de história que ainda não é comum na televisão, então, claro que eu carrego uma responsabilidade diferente, claro que isso forja várias das minhas percepções, molda muito do que eu sinto ao longo do dia, do que eu acho que é importante de ser dito, das notícias que mais me comovem e que mexem, que eu acho que é importante ir mais fundo. A minha curadoria da relevância, do que é relevante, ela passa, como você, com qualquer pessoa. Nossa curadoria do que é relevante, ela passa obrigatoriamente pelos nossos valores construídos, pelas experiências que a gente viveu, por como a gente se sentiu ao longo da nossa existência. Então, claro que a minha curadoria passa pelo fato de eu ser uma mulher negra, passa pelo fato de eu ser mulher, passa pelo fato de eu ser atuante, muito sincera na forma como eu coloco as coisas e como eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas. Então, tudo que eu penso para o Jornal das 10 hoje tem a ver com isso. Como é que a gente vai falar de tudo e trazendo o tudo possível para a cobertura, porque não dá para abarcar tudo, mas olhar para assuntos muitas vezes periféricos, mas que têm uma relevância e que falam de um Brasil que a gente tem que discutir diariamente, né? A gente tem falado tanto sobre fome, sobre desigualdade, sobre injustiça, mas isso é um tema, uma pauta, Thaís, tem que estar diariamente na cobertura jornalística, diariamente, porque depende do jornalismo também evitar a continuidade dessas naturalizações
da miséria, né, essa anestesia social. A gente não precisa esperar voltar para o mapa da fome para se escandalizar com isso diariamente. E dá para fazer isso de várias maneiras, sem ser apelativo, sem ser exploratório. É a sensibilidade numa construção de narrativa que chega até as pessoas, que faça a gente usar o jornalismo de uma forma que a gente entenda, olha, dá para levar conteúdo de reflexão, fazendo as pessoas terem uma nova visão das coisas e se tornando mais incomodados com as desigualdades, com o que está errado e desejando, de fato, uma sociedade mais pacífica, mais igualitária. Então, acho que o que eu carrego como mulher, o que eu represento, está nisso tudo. Mesmo não tendo sido uma menina nunca de família pobre, eu sempre falo isso, veio de uma família miscigenada e de classe média, nunca vivi a pobreza, mas sempre me interessei por isso. Então, acho que também o lugar de fala se desenvolve também pelo seu desejo de se interessar pelo outro, né? Eu carrego um pouco essa percepção, essa vivência de alguém que pertence a um grupo ainda muito subrepresentado em muitos espaços, mas eu nunca vivi a pobreza, mas por isso eu não vou entender ou me interessar pela pobreza e não vou olhar para ela de uma maneira interessante no dia a dia do jornalismo. Eu olho, me incomodo. Quando eu vejo uma injustiça, eu quero mostrar isso. Então, eu acho que a gente não precisa ter um lugar de fala de origem para poder se sentir legitimado. Acho que qualquer pessoa pode e deve falar sobre desigualdade no Brasil, qualquer pessoa pode e deve falar sobre a questão da mulher, dos negros no Brasil, qualquer pessoa pode e deve falar sobre a política no Brasil. É nisso que eu acredito. Como é que eu, com o meu repertório, colaboro para que a gente tenha um debate mais diverso e mais plural também nos temas, né? Não só em quem fala, em quem vocaliza, mas também na escolha dessas pautas. Então, carregar essa responsabilidade, como você falou, absolutamente não é um peso para você. Não é um peso, mas ele me exige, né? Assim, ter essa responsabilidade é exigente porque eu represento. E represento para muitas meninas, represento para muitas mulheres, represento para muitas pessoas. Eu acho que não só eu, acho que qualquer pessoa que vive a minha profissão e que vive a minha profissão, a meu trabalho, me exige muito porque eu fico muito exposta. Eu estou ali diariamente, horas ao vivo, improvisando, tendo que lidar com conexões às vezes em cima da hora. Então tudo que eu falo... Quantas horas ao vivo você chega a ficar, Aline? Olha, eu já cheguei a ficar na Globo News 6 horas direto, né? Na minha rotina anterior, antes do Jornal das 10, que agora eu fico 1h30, 2 horas no ar, né? Em média. O jornal tem dias que vai até 11h30, tem dias que vai até meia-noite. Mas antes de ir para o Jornal das 10, eu fazia o Edição das 10, que durante a pandemia ganhou 1 hora a mais. Eu ficava, Thaís, 4 horas no ar todos os dias. Todos os dias, 4 horas no ar, de segunda a sexta. Foi durante só 1 ano, mas antes eu ficava 3. Então, assim... Você já merece, assim, um canudo de epidemiologia, não é? Você virou um especialista nesses assuntos. A cobertura foi muito intensa da pandemia no jornal, não é? Muito. E me ensinou demais, me ensinou muito. Eu acho que a gente aprendeu com muita dor e o que eu te falei sobre a gente aprender a comunicar o que ainda não está definido. A gente não tinha resposta, ainda não tem resposta para muita coisa, então o jornalismo se aprimorou, acho que a categoria jornalismo, o grupo de jornalistas se fortaleceu e você fez parte disso também no UOL, quer dizer, a gente conseguiu fazer um consórcio de veículos de imprensa para dar conta de um desenho de uma realidade epidemiológica que o governo federal não conseguiu, a gente foi lá, se juntou para fazer isso. Recentemente falei do fator fake para uma colega, como o fator fake foi importante, continua sendo importante, quer dizer, você juntar jornalismo para fazer checagem. Então, acho que a gente se aprimorou muito também como produtor de informação, e acho que a pandemia, apesar das dores, ela nos ensinou muito, e acho que a gente está saindo dessa experiência mais forte, o jornalismo profissional mais inteiro, mais unido, mais propositivo, mais sensível, mais humano. Eu acho que o jornalismo... De maneira objetiva, você consegue medir isso? Porque essa percepção de que a pandemia ajudou a valorizar ou revalorizar o jornalismo profissional, que por vários motivos, inclusive pelo comportamento do atual governo, vinha sendo muito atacado, continua sendo muito atacado, você percebe de maneira, ou melhor, de que maneira objetiva você percebe essa revalorização, digamos assim, do jornalismo profissional, ou uma melhora da imagem do jornalismo profissional? Você consegue perceber isso de maneira objetiva, ou é só uma percepção difusa de que as pessoas
se voltaram mais nesse momento em que as discussões envolvem vida, morte, remédios que fazem bem, remédios que podem não fazer bem, ou seja, nesse momento que as pessoas precisam de opiniões e de análises profissionais e balizadas? Isso para mim é latente, Thaís, e para mim o medidor, a melhor forma de aferir isso é exatamente a gente ter o que a Globo News hoje representa para as pessoas, né? A Globo News, que já era líder nessa área de notícias, a gente liderou a audiência e continua liderando a audiência na TV por assinatura em função dessa relevância que o canal já tinha e que foi sedimentada durante a pandemia. As pessoas ligavam a Globo News e ligam ainda de manhã e se estão em casa ficam com a gente até a noite. E eu percebo isso não só pelos números da audiência, que comprovam isso, a nossa liderança na TV por assinatura, como também o contato que eu tenho com as pessoas. Eu fiz amigos virtuais, assinantes, telespectadores, que conversam com a gente, que buscam informação, que estão mais interessados por se informar. Isso, para mim, é muito latente. Eu acho que o jornalismo virou uma nova página de mais proximidade. Falo agora pelo jornalismo televisivo num canal de notícias, em que as pessoas, de fato, nos acompanharam como numa novela. Esperavam eu chegar para dar bom dia, me esperam para dar boa noite e valorizam o trabalho de checagem, de apuração e de jornalismo sério, o background que a Globo News construiu ao longo de 25 anos, entendendo que ali a gente aprende diariamente a fazer cada vez melhor, mas já sabe fazer muito bem, porque há uma estrutura de conhecimento e de dinâmica de trabalho estabelecida já há muito tempo, que ali é sério. E acho que mesmo vivendo um momento de polarização, em que a mídia acaba sendo muito atacada, principalmente os grandes grupos, eu acho que a gente sai muito mais forte. A Globo News, sem dúvida alguma, muito mais forte, não só pela audiência, mas pela imagem que o canal ganhou, cada vez mais forte de proximidade com as pessoas. E os jornalistas também nesse contato com os telespectadores, é a parte que eu mais gosto, inclusive, e eu tento dar conta de responder. As pessoas me perguntam, tiram dúvidas de política, fazem questionamentos, me mandam estudos, Aline, li tal estudo em tal lugar, se soube disso, me abastecem de informação. Thaís, eu acho isso o máximo. Eu vi uma vez você falando numa entrevista, eu nem sabia que existia essa diferença, mas você está falando da Globo News, que é um canal, uma TV por assinatura, mas você começou sua carreira numa TV aberta, e agora, de alguma forma, com esse rodízio, você participando agora, integrando a bancada do Jornal Nacional uma vez por mês, você também está de volta na TV aberta. E eu não tinha ideia, você comentou isso numa entrevista, que é muito diferente do ponto de vista técnico, ou sei lá, trabalhar numa TV por assinatura e numa TV aberta. Qual é a diferença, Aline? Primeiro que tem uma questão técnica de grade de programação, né? A TV aberta tem uma estrutura de transmissão e de programação ao longo do dia muito mais enxuta e muito mais fechadinha. Os horários das entradas dos telejornais, das novelas, dos programas, no caso da Globo Aberta. A Globo News é um canal de notícias, então, assim, a nossa antena está sempre voltada para a notícia. Então, é uma grade muito mais maleável e flexível. Quem nos guia é a notícia. Claro que no jornalismo da TV aberta também, mas lá existe um rigor maior com relação à programação e, por conta disso, tecnicamente, a gente não pode improvisar como a gente improvisa na Globo News. O Jornal Nacional é um jornal que fica ali aquele tempo na grade, tem que dar todas as notícias do dia naquele momento, né? A gente tem o telejornal, o Jornal Hoje da Tarde, o Jornal Nacional da Noite, Bom Dia Brasil, que abre a grade de manhã, e os jornais locais em cada uma das regiões do país. E os jornais nacionais, no caso do JN também, é aquele momento. Então, assim, a gente tem aquele momento. Claro, se tiver uma emergência, temos os plantões, isso já aconteceu, você já deve ter acompanhado muitos plantões da TV aberta, mas o rigor ali do tempo é muito mais difícil. Então, por isso que, tecnicamente, também a apresentação ela é mais técnica também, ela é mais estreita ali nas possibilidades de sair do roteiro, porque tem que ser, porque é um outro cumprimento de tarefa. A Globo News, a notícia que vai guiando a gente, é o interesse público do noticiário que se sobrepõe a qualquer outra coisa. Entendi. A TV aberta seria assim como um transatlântico para fazer uma curva, ele demora mais, e a TV por assinatura uma coisa mais ágil, uma lancha que vai e volta ao sabor aí das ondas e da maré, né? É mais flexível, mais ágil. Porque é um canal de notícias, né? A TV Globo é um canal de televisão que abarca ali muitas áreas, entretenimento, jornalismo, esporte. A Globo News é notícia. Então... Mas aí você falou das estruturas de TV. Para apresentadora, para jornalista, qual é a diferença? O que você sente trabalhando numa TV por assinatura e quando você está numa TV aberta? Muda o comportamento, muda a pressa, muda o que muda?
Muda a estrutura de notícia mesmo. Na Globo News a gente vive ao vivo o tempo todo, a gente entra ao vivo o tempo todo. Mesmo no Jornal das 10, que é um jornal noturno, já encerrando o dia, 10, 10 e meia da noite estamos no ar, 11 horas, a gente tem muita entrada ao vivo. Se você pegar o jornal ontem, eu entrei ao vivo 70% do tempo, com o Guga Chakra em Nova York, com o repórter no Rio de Janeiro, com o repórter em Washington, muitas vezes entra o repórter de Joanesburgo, na África do Sul. A gente está sempre ao vivo mesmo no final do dia. Na TV aberta, as entradas ao vivo são mais restritas ao que está de fato acontecendo naquele momento, é necessário ser atualizado. A gente está o tempo todo trazendo esse vigor do ao vivo, isso é uma característica da Globo News. Isso molda completamente o comportamento do apresentador, que se movimenta mais. No caso da Globo News, a gente faz muito de pé, eu fico de pé o tempo todo. Até teria a opção de ficar sentado, mas eu gosto de andar. Isso me dá ritmo, eu acho que me dá um fôlego, me dá um exercício interessante de mudar de um assunto para o outro, entender a mudança de tom. Então, eu acho que a mudança é essa, assim, a gente vive um canal que está sempre em cima da notícia e buscando uma nova atualização. Na TV aberta, você tem uma preparação do jornal ao longo daquele período até ele ser exibido, o que deixa o jornal mais fechadinho, e as entradas ao vivo também são mais limitadas, elas acontecem por critérios diferentes. Então, é muito mais assim um perfil, né? Acho que é um canal de notícia, ele te leva para uma adrenalina diferente do jornalismo da TV aberta. Eu vim da TV aberta também antes de voltar para a Globo, e é isso, mesmo no jornal ao vivo, você tem muita matéria gravada, que foi preparada, né? O Jornal Nacional prepara o dia inteiro aquilo que é o melhor cardápio que você vai poder ter de acesso à notícia do dia, então tudo aquilo é pensado em matérias, em textos, a Globo News é uma outra missão. Acho que a gente tem missões diferentes aí. A Globo News tem uma missão, por isso que tem a Globo News e tem a TV Globo, porque cada uma tem uma missão diferente. Para encerrar, Aline Midley, quais os planos para o futuro? Você está na bancada do jornal, você está escrevendo, você está fazendo essas duas incursões pelo jornalismo impresso, né? Uma revista e uma coluna num portal. O que mais que a gente pode esperar? Onde mais a gente vai te ver no futuro próximo? Ou vai te ler? Ou vai te ouvir? Olha, Thaís, talvez eu queira um dia, não sei se é por agora, juntar as minhas vivências, principalmente de uma longa viagem que eu fiz pela África, ainda repórter, as experiências da própria coluna no G1. Esses dias eu fui revisitar as colunas do G1, que eu estou escrevendo há mais de 2 anos. Eu falei, nossa, quanta coisa eu trouxe, né, ali na coluna, que eu escolho um assunto da semana e discorro sobre ele com a minha perspectiva, ou trazendo um olhar que a gente não conseguiu dar pela Globo News por razões ali da cobertura. Na revista Vogue eu tenho feito um exercício mais de trazer o meu olhar feminino e o meu repertório cultural, das minhas vivências como jornalista, mas como mulher também. Talvez um dia juntar tudo isso num livro. Eu acho que é um caminho. Não sou daquelas que quero escrever um livro, não, para falar que eu escrevi. Mas talvez fazer um projeto literário que consiga abarcar um pouco todas as vivências que eu tive nesses 16 anos de jornalismo, com essas particularidades do meu olhar, né? De quem eu sou, a mulher que eu sou e toda a minha bagagem pessoal, cultural. Eu acho que isso é um caminho. Eu acho que na televisão não tem um objetivo assim, quero chegar aqui, quero fazer tal coisa. O que me move, que eu quero, talvez, quando a gente se reencontrar para uma próxima conversa, é te falar que eu avancei no que eu desejo fazer, que é a questão da linguagem, é uma coisa que me move muito, que me mobiliza, me estimula, que é pensar num jornalismo, numa comunicação jornalística que seja mais solta, que seja mais próxima, que possa se arriscar na maneira de contar. Eu quero isso, eu quero experimentar. Eu acho que o meu desejo de carreira é continuar experimentando, me desafiando, arriscando maneiras de falar, aprimorar meu uso da ironia, aprimorar meu uso do humor, aprimorar meu uso todo mundo fala que eu tenho um tom muito assim de falar as coisas, né, que eu coloco tal, e talvez ir aprimorando esse jeito da Aline, aprimorar. Eu acho que para mim o futuro é isso, como é que eu vou ser uma comunicadora jornalista cada vez melhor, como é que eu vou ser uma pessoa que as pessoas queiram ver, queiram ouvir, queiram trocar, e que as pessoas se sintam cada vez mais perto de mim nesse lugar, sabe? Então eu quero conseguir me envolver com projetos, e a Globo News me dá muita condição para isso, em que eu possa fazer um jornalismo menos sisudo, um jornalismo mais real, um jornalismo que eu possa também ser
uma pessoa além da jornalista. Eu acredito muito que a gente caminha para isso, que as pessoas querem também isso cada vez mais, né? Pessoas de verdade, né? Mesmo fazendo jornalismo, que a gente seja mais de verdade. Eu acho que esse é o futuro, eu espero ser parte dele. E aqui a gente vai estar aberto e curioso para saber todas as suas experiências. Você é sempre muito bem-vinda no Jornalistas, etc. Aline, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Boa sorte. Obrigada, Thaís. Para nós, querida, sorte, força e resistência. Vamos em frente. Obrigada, Aline. Valeu, obrigada. Uau!